E aí, pessoal do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre cinemática, tá? A gente vai falar mais sobre movimento uniforme e movimento retilíneo uniforme. A gente já falou sobre isso anteriormente, só que a gente só viu o conceito, assim, a gente só viu de certa forma o conceito. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto e ver a importância dele, ver como que ele pode ser cobrado a nível de questões, tá? Então vamos lá, gente. Habilidade: investigar as diferenças entre movimento uniforme e movimento uniforme variado. Só que, para falar a diferença desses movimentos, na aula de hoje eu vou falar sobre movimento uniforme e movimento retilíneo uniforme. Na próxima aula eu vou falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado, para daí a gente conseguir inferir as diferenças entre esses dois movimentos. Tá bom, gente? Vamos lá. A gente já falou aqui sobre os tipos de movimento, tá? A gente até excluiu aqui o movimento circular uniforme, porque a gente não vai precisar disso aqui agora, tá? Mas os tipos de movimento são movimento retilíneo uniforme, tá? E o movimento retilíneo uniforme é um tipo de movimento uniforme, tá? Só guarde essa informação por enquanto. Vale lembrar que dentro do movimento retilíneo uniforme, a gente tem dois movimentos, que é o movimento retilíneo uniforme, progressivo e também o movimento retilíneo uniformemente retrógrado. Tá? A gente tem esses dois tipos de movimento aqui. Professor, e a diferença entre eles? Gente, pelo amor de Deus, observa a diferença, escuta o que eu vou lhe dizer. A gente tem um movimento retilíneo uniforme progressivo quando um corpo está se afastando do ponto de referência. Professor, eu não entendi, foi nada. Só guarde essa informação por enquanto, que já já a gente vai ver isso quando a gente resolver os exemplos, tá? É quando ele se afasta do ponto de referência que a questão for falar, beleza? E a gente tem um movimento retilíneo uniformemente retrógrado quando um corpo se aproxima do ponto de referência, tá? Então tem essa diferença aqui, e com esses dois exemplos que eu dei aqui, vai ficar mais claro quando a gente for resolver os exemplos. Gente, observe o seguinte: no movimento uniforme, a velocidade é constante. Professor, como assim a velocidade é constante? Gente, a velocidade não varia. Ao longo do tempo, observe só aqui, ó. Ao longo do tempo, quanto mais o tempo for passando, a velocidade ela vai continuando do jeito que tá. Observa só isso daqui, ó. Aqui tá passando o tempo, ó. 0, 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos. E você pode perceber, gente, que a velocidade ela não varia. Isso daqui é um exemplo claro de movimento uniforme. E o movimento retilíneo uniforme é só um exemplo de movimento uniforme, tá? Então a velocidade ela não varia. Os tipos de movimento, pessoal, a gente também tem movimento retilíneo uniformemente variado. Tá aqui, ó, a primeira diferença entre esses dois movimentos, que nesse caso aqui, ó, a velocidade não é constante. Pessoal, esse CTE aqui é constante, tá? A velocidade ela não é constante. Algo vai fazer essa velocidade mudar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, que você vai usar isso aqui até lá no 3º ano. Gente, sempre que você tem
a velocidade variando significa que aquele corpo está sujeito a uma aceleração. É essa aceleração que vai fazer a velocidade variar. E aí essa aceleração pode ser causada por diversas coisas, como por exemplo uma força externa, uma força resultante externa. Vocês vão ver isso só depois, tá? Então tá aqui a primeira diferença. No movimento uniforme, a velocidade é constante, e no movimento uniformemente variado, a velocidade não é constante. E aí a gente pode ter dois tipos, que é o acelerado, quando a aceleração é positiva, ou seja, a velocidade aumenta, tá? Ela aumenta. E a gente também tem o movimento retilíneo uniformemente variado, retardado, que é quando a velocidade diminui ao longo do tempo. É quando esse corpo está sendo desacelerado. Como, por exemplo, uma pessoa está a 60 km por hora, tá? O sinal está fechado. O que ela vai fazer? Ela vai apertar o freio. E com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo até zerar. Então, esse corpo foi desacelerado. Esse corpo, ele foi retardado, tá? Olha que legal. Primeira diferença aí, ok? Agora, vamos conceituar movimento uniforme. Porque a gente viu aqui movimento retilíneo uniforme. Só que o movimento retilíneo uniforme é uma parte do movimento uniforme. O que é movimento uniforme? Observe o seguinte. O movimento uniforme, o famoso MU, é o deslocamento de determinado corpo a partir de um referencial, tá? Vale lembrar que tudo na vida é referencial, tá? Com a mesma velocidade, ou seja, a mesma velocidade. Essa velocidade aqui, ela está constante, ou seja, ela não está variando, ou seja, ela não tem uma aceleração. Guarde essa informação. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Beleza? Ou seja, o objeto se movimenta com a mesma velocidade e com a mesma variação de tempo. Observe aqui, ó, o exemplo que eu já dei. A cada 20 segundos, que aqui está de 20 em 20, né? De 0 até 20, de 20 até 40, de 40 até 60. A cada 20 segundos, o que está acontecendo com a velocidade? Nada. Não está acontecendo nada. Ela continua a mesma velocidade. Isso daqui é um exemplo claro de movimento uniforme. Tá bom, pessoal? Então, isso que é movimento uniforme. É quando, ao longo do tempo, da mesma taxa de variação de tempo, a velocidade ela permanece a mesma. Beleza? E a unidade de medida da velocidade, que a gente já falou antes, né? Mas não custa nada repetir. A unidade de medida utilizada para efetuar o cálculo sobre o movimento uniforme tem como base no famoso SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. O deslocamento é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Portanto, a unidade de medida da velocidade, segundo o SI, é metros por segundo. Só que você pode encontrar questões em que a velocidade esteja em km por hora. Tá? E aí talvez você precise alterar. Caso, por exemplo, o tempo esteja em segundos e a velocidade em km por hora. Aí você vai ter que alterar, não tem jeito. Tá? Gente, isso daqui vale para todos os assuntos da física, desse daqui até o terceiro ano. Tá? Cuidado com a unidade de medida. Beleza? E, gente, a questão ela pode inventar a própria unidade de medida. Como, por exemplo, passos por segundo. Tá? Eu acho que a gente não vai ver isso agora, tá bom? Mas pode ser que aconteça isso, tá? Da questão ela inventar a própria unidade de medida. E agora, professor, o que eu vou fazer? Gente, é só você respeitar as unidades de medida. Se está em passos por minuto, por exemplo, a distância vai ser dada em passos, né? Por exemplo, e o tempo vai ser dado em minutos, tá? Não se preocupe não, que na hora que vocês verem uma questão desse tipo, vocês vão tirar de letra, tá? Não vamos se preocupar com isso agora não. Agora, pra gente aqui, é comum a gente ter que fazer essa transformação aqui, ó, de km por hora para metro por segundo. De km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6.
De metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Professor, e agora, como é que eu... Por que é 3,6? Por quê? Por quê? Por quê? Esse é um assunto para um outro momento. Infelizmente, o nosso tempo aqui não dá, tá? Mas com certeza, você pode ficar tranquilo que o professor de vocês, ele vai mostrar por que é 3,6, tá? E vocês vão gostar demais de saber o porquê que é esse 3,6. Beleza? Então vamos lá, galera. Agora a gente vai falar da função horária do movimento uniforme. Seguinte, galera, seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês que a velocidade média era igual a ΔS sobre ΔT? E que esse ΔS é espaço final menos espaço inicial. Esse S aqui é espaço final, tá? Tem professor que utiliza S, SF, enfim, mas eu estou utilizando aqui só o S, tá? Esse S aqui é espaço final menos S0 ou SO. Esse S aqui, esse S0, gente, é espaço inicial, tá bom? Vocês lembram que eu falei para vocês isso, né? O meu ΔT aqui vai ser a variação do tempo. Esse ΔT eu vou chamar só de T, tá? Que vai ser o intervalo de tempo. Aqui tá aparecendo um A, né? Esse meu ΔT aqui eu vou chamar só de T, que vai ser o intervalo de tempo, tá bom? Então vamos lá, galera. Como é que eu saio daqui e vou pra cá? Vamos lá. Esse meu VM eu vou chamar só de V, porque a velocidade não é constante. Se a velocidade é constante, ela é a mesma ao longo do período, ao longo de todo o percurso, perdão, e também de todo o período. Portanto, ela não vai mudar. Então, a velocidade média eu vou chamar só de V, tá? O meu ΔS, gente, o meu ΔS não é S menos S0? Então, eu vou botar aqui, S menos S0. O meu ΔT, eu não falei que ia chamar de T? Então, eu boto aqui um T. Galera, vamos fazer um cruz credo aqui. Esse T não está dividindo, passa para lá como? Multiplicando. Vocês já viram isso na matemática, né? Então, V vezes T é igual a S menos S0. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar esse membro aqui, ó, para lá. Tá subtraindo, passa somando. Fica V vezes T mais S0 é igual a S. Aí você fala assim, mas professor, não é a mesma fórmula. Gente, é a mesma fórmula, só que a ordem tá diferente, né? Mas é a mesma coisa. Aqui tu tem que o espaço final é igual a S0 mais VT, e aqui também, ó, S igual a S0 mais VT. Só depende da forma que tu lê. Então, essa fórmula aqui da função horária do movimento uniforme, eu encontro ela a partir da fórmula da velocidade média que a gente viu na aula passada, tá? Você não precisa sair daqui para cá, saber sair daqui para... Na verdade, até precisa, mas no momento não, vocês vão ver esse assunto de novo, tá? Então, caso você tenha dificuldade de sair daqui para cá, né, porque é a primeira vez que vocês estão vendo isso, você não precisa saber fazer isso tudo ainda. Você pode só acreditar no que eu lhe digo. Que para eu encontrar o espaço final, eu tenho que saber o espaço inicial, a velocidade e o tempo. E aí eu jogo tudo nessa fórmula aqui e encontro. Essa fórmula aqui, gente, é o famoso sorvete. Não parece, ó? Sorvete. Não parece? Sorvete. Pois é, no ensino médio o professor com certeza vai chamar essa fórmula de sorvete aqui, tá? E aí, vale lembrar que esse daqui é o espaço final determinado pelo tempo que a questão for falar, tá? Esse daqui é o espaço inicial. Vale lembrar que tanto o espaço final quanto o espaço inicial, eles são dados em metro, tá? Eles são dados em metro. A velocidade é dada em metro por segundo e o tempo é dado em segundo. Professor, e se estiver em quilômetro por hora, hora e quilômetro na questão?
que a gente vai já fazer aqui, se tiver, gente, não tem problema, tá? É só você substituir. Aqui pode ser metro ou quilômetro. Aqui também pode ser metro ou quilômetro. Aqui pode ser quilômetro por hora. E aqui pode ser hora, tá? Você pode usar essas duas formas aí, tá bom? Ou você utiliza de acordo com SI, ou você utiliza quilômetro por hora e hora, beleza? Agora, vamos ver como é que isso é aplicado em questões. Exemplo. Um carro está no quilômetro 3 de uma rodovia a uma velocidade constante de 90 km por hora. Ou seja, ele já me deu a velocidade. Anote os dados, tá? Se ele disse que a velocidade é km por hora, 90 km por hora, você bota aqui, velocidade igual a 90 km por hora. Pronto. Determine a posição que ele estará após um tempo de 4 horas. Opa, ele me deu aqui o tempo de 4 horas. Galera, ele também me deu o espaço inicial. Como assim, professor? Pessoal, ele não falou que inicialmente ele está no quilômetro 3 da rodovia? Então esse era o espaço quando começou o exemplo da questão, quando começou a questão. Portanto, esse 3 aqui vai ser o meu S0. Não está no quilômetro 3, então 3 quilômetros. Galera, tu tem a velocidade, tu tem o tempo e tu tem o espaço inicial. O que tu vai fazer? Tu vai jogar na fórmula. Simples demais. Depois que você anota os dados, a nível de 9º ano, vocês só vão precisar jogar na fórmula, tá? Então vamos lá, sorvete. S é igual a S0 mais V vezes T. S é o que ele quer, é o espaço em um determinado tempo aqui, que é 4. Bem aqui para quando for 4 horas. Esse meu S aqui vai ser 3. Esse meu V é 90. Esse meu V é 4. E aí eu pergunto, galera, ó, tem muita gente que tem dúvida nisso daqui, tá? Mas pelo amor de Deus, nunca mais erre. Você tem uma soma e você tem uma multiplicação. Você faz o que primeiro? Se faz a multiplicação, tá? Sempre, professor, sempre. Vocês já viram isso na matemática, mas não custa nada repetir. Porque tem gente que faz assim, ó. 3 mais 90, 93. Vezes 4, aí erra. Gente, você tem que fazer primeiro a multiplicação, tá? Então, 90 vezes 4. 90 vezes 4 dá 360. 360 mais 3 dá 363. O quê? Qual a unidade de medida? Quilômetro. Aqui não está em quilômetro, aqui não está em quilômetro por hora, então aqui vai sair em quilômetro, tá? É fácil ou não é? É fácil demais. Exemplo 2. Um observador percebe que o veículo inicialmente a uma distância de 30 metros afasta-se com velocidade constante de 90 km por hora. Em relação a esse movimento, responda: qual a classificação do movimento desse veículo? Explique. Gente, seguinte. Não está se afastando? Se ele está se afastando, é movimento progressivo. O meu referencial não é o observador? A questão não deixou bem claro que o referencial era o observador, né? Portanto, ele vai se afastar. Se ele vai se afastar, o movimento é progressivo. Progressivo. Por quê? Porque está se afastando do referencial. Simples assim. E aí a letra B pergunta: determine a função horária da posição desse veículo em unidades do SI. Ou seja, ele quer em metro por segundo e em segundo, tá? Seguinte, galera. Aqui não está em 90 km por hora?
Só que essa velocidade no SI ela tem que estar em metro por segundo. E se tem que estar em metro por segundo, divide por 3,6. Galera, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? 90 km por hora é igual a 25 metros por segundo. Tá bom, galera? Então vamos lá. Então eu já tenho uma velocidade e eu já tenho... O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso daqui, gente, 30 metros é o espaço inicial. Olha, a própria questão falou, ó. Inicialmente. Então esse meu 30 vai ser o S0 e esse meu 25 vai ser o V. Vamos jogar na fórmula? Essa fórmula aqui, vamos jogar na fórmula. Letra B. Ebezinho feio, Jeová. A fórmula é essa daqui, né? S igual a S0 mais V vezes T. O meu S, eu não sei, eu deixo aqui. Lembrando que esse S é em função de T. O meu S0 aqui, pessoal, ele é 30. A própria questão me falou. O meu V vai ser 25. Professor, por que é mesmo que a gente não usou 90? Não lembro. Gente, a questão ela quer no SI, no Sistema Internacional. E no Sistema Internacional, a gente utiliza metro por segundo, tá? O deslocamento é dado em metro, o tempo é em segundo e a velocidade em metro por segundo, beleza? Então é por isso que a gente teve que dividir por 3,6. 90 km por hora dividido por 3,6, a gente transforma em metro por segundo, dá 25, tá? Então 25 vezes. Professor, e quem que é o T? Gente, o T, a questão não deu. A gente deixa do jeito que tá. É só isso daqui, gente. Olha que interessante. É só isso daqui. Essa daqui é a equação horária. Por quê? Esse meu espaço final aqui, ele vai depender de um tempo T, tá? Ele vai depender desse tempo aqui. E a questão, não é o caso dessa, tá? Mas a questão, ela pode perguntar qual o espaço final depois de 3 segundos. E aí, o que você vai fazer? No lugar do T, você bota 3. E aí, você faz primeiro a multiplicação, depois soma, pronto, acabou. É fácil ou não é? É demais. Então, essa é a resposta da letra B. Vamos para a letra C agora, que pergunta o seguinte. Em qual instante esse tempo estará na posição 80 metros? Gente, seguinte. Esse 80 vai ser o quê? Vai ser o espaço final. Ele quer saber o tempo para esse carro estar a 80 metros do referencial. Então, a gente vai utilizar essa mesma fórmula aqui, ó. Só que no lugar do espaço final, eu vou botar 80. Professor, por que mesmo? A própria questão falou. Ela quer o tempo para esse veículo estar a 80 metros do observador. Ou seja, é o espaço final. Então vai ser 80 é igual a 30 mais 25T. Professor, agora complicou, porque eu não sei nem para onde é que vai. Calma, confia. Esse 30 não está somando? Passa para lá subtraindo. 80 menos 30 é igual a 25 vezes T. 80 menos 30, gente, dá 50. É igual a 25 vezes T. Gente, vamos ser top agora? Vamos ser top? Qual é o número que multiplicado por 25 dá 50? E aí, qual que é o número que multiplicado por 25 dá 50? É o 2. Portanto, sem precisar fazer muita conta, eu encontrei que o meu T... Eu nunca acerto esse T, né? Incrível. O meu T é igual a 2 segundos, tá? Professor, e se eu não quiser fazer assim? Você pode fazer o seguinte, o 25 não está multiplicando, passa para lá dividindo. Fica 50 dividido por 25, que dá 2 também. 2 o quê? 2 horas? 2 dias? 2 anos? 2 meses? Não. Se aqui tá, se a velocidade está em metro por segundo, o tempo vai sair em segundo. Beleza? É fácil ou não é? É demais, né?
E agora, como eu já tinha dito para vocês, o movimento retilíneo uniforme, ele é um caso particular do movimento uniforme. Vamos ver o que é o famoso MRU, ou movimento retilíneo uniforme. É aquele em que o objeto realiza o movimento em linha reta, com velocidade constante. E aí, pessoal, as questões, elas podem até, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, aqui é de Salvador até Aracaju. A linha tá reta? Não tá. A linha não tá reta. Só que a gente, pessoal, a gente pode esticar essa linha. Essa linha tá toda torta. A gente pode esticar essa linha para ela parecer reta. E é com esse tipo de exemplo que a gente trabalha nas questões, tá? Distâncias iguais são percorridas com o mesmo tempo, que é o movimento uniforme. Como a velocidade não muda, a aceleração do corpo é nula, ou seja, é zero. Um exemplo de movimento retilíneo uniforme é quando um carro sai de Salvador até Aracaju mantendo a mesma velocidade em linha reta. Gente, como eu falei para vocês, a linha não está reta, mas eu posso esticar essa linha aqui, ó, fazer com que ela seja reta. Só que se ela for reta, ela vai ser um pouco maior, né? Ela vai ser mais ou menos aqui. Mas a distância, gente, vai ser a mesma. Vai ser de aproximadamente 317 quilômetros indo por essa linha azul, ou de 329 quilômetros indo por aqui, ou de 327 quilômetros indo por... Aliás, é 327 indo pela linha azul, 329 indo por aqui e 317 indo por aqui, tá? Então, gente, é isso. Porque, assim, é muito difícil você imaginar que uma viagem, né, começa pelo fato de que aqui nesse exemplo a velocidade é constante. Gente, não dá para a pessoa passar 4 horas com a mesma velocidade. Vai ter momentos em que ela vai acelerar mais, vai ter momentos que ela vai reduzir. Só que assim, por mais que isso seja difícil no dia a dia, nas questões é assim que é cobrado. Tá? Então a gente nem vê isso muito no nosso dia a dia. São questões aí já um pouco mais imaginativas. Como exemplo, por exemplo, né? Dessa viagem aqui. Se a questão falar para você que a distância até Salvador-Aracaju é de 329 quilômetros e essa pessoa aqui fez esse percurso em 4 horas, e aí ele vai te pedir a velocidade média. E aí, gente, tu não vai considerar que isso daqui tudo, ó, que esse deslocamento, ele não tá reto. Tu não vai considerar isso. Tu vai considerar com que esse deslocamento tenha ocorrido em linha reta, porque isso facilita demais. Já pensou se a gente tivesse que calcular cada partezinha dessa rodovia que está em linha reta? Gente, o cálculo era enorme, tá? Então isso daí é para facilitar a nossa vida. Isso que eu falei para vocês vai ficar um pouco mais claro na próxima aula, beleza? Então a gente vai encerrando por aqui, tá, gente? Fiquem bem e até a próxima.